Amém. Aleluia. Queridos, é interessante a chegada do Cris aqui hoje. Eu quero compartilhar com você. Eu tenho certeza. Eu creio que o Senhor é perfeito em todas as coisas, amém? E é interessante porque você sabe que durante esses dias, terça-feira, né? Ele esteve concluindo ali a sua formatura no Rema. E eu havia perguntado para ele quando ele estaria disponível para poder trazer uma palavra do Senhor para nós. E ele havia compartilhado comigo que a partir da quarta-feira passada, ele estudava segunda, quarta e sexta à noite. E eu havia dito para ele, então na quarta-feira, dia 27, você prega. Essa quarta que passou, né? E quem esteve aqui na quarta viu, eu subi aqui, irmãos, e eu preguei, e eu não lembrei que, que eu tinha chamado ele para pregar, né? E depois que passou, eu continuei sem lembrar, né? Eu só lembrei na sexta-feira pela manhã, quando ele estava conversando comigo, e eu disse, olha aí, Ana, eu estou ficando mais velho mesmo. Mas aprovei o Senhor que hoje Ele pudesse estar trazendo essa palavra para nós. E eu tenho certeza que o Senhor separou uma palavra através da vida dele para abençoar a sua vida, amém? Eu queria que você pudesse estender a sua mão para cá e ore por ele, libere uma palavra sobre a vida dele. Pai, nós bendizemos ao Senhor pela vida do teu filho. Agradecemos, Pai, porque hoje ele é aquele a quem o Senhor escolheu para ser a boca do Senhor a ministrar o nosso coração. Pedimos em nome de Jesus que o teu Espírito Santo o tome nessa hora e que seja não ele, mas o Senhor através dele, falando ao nosso coração, ó Deus, trazendo uma palavra do céu para as nossas vidas. Nós estamos aqui, Pai, para ouvir a sua voz. Ministra ao nosso coração. Nós te pedimos isso, no nome que é sobre todo nome, que é o nome de Jesus. Você diz amém. Graça e paz, igreja do Senhor Jesus, amém? Amém. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. É com tremor e temor que aqui eu estou, como ele falou, né? Para poder trazer o recado. E quando ele fez a proposta, o convite, de pronto, eu disse sim, porque eu entendo que quando Deus quer falar conosco, Ele usa as pessoas também. E nós precisamos aprender a confiar que é nele que nós nos movemos, que é por ele que nós fazemos. E quando a gente começa a ter essa consciência, a gente começa a entender que sim, ele está verdadeiramente comigo. Sim, Pai, a igreja é sua. Então, o que o Senhor quer falar com a sua igreja? E aí eu fiquei a meditar, fiquei pensando, buscando ao Senhor, e começou a surgir no meu coração: que tipo de pessoa você tem sido, Cristiano? Cris, né? Que tipo de pessoa você tem sido? Como você tem caminhado? Como você tem me honrado? E eu comecei a pensar nisso. Eu disse, será que isso é da minha cabeça? Será que não? Mas eu preciso ser fiel àquilo que Ele colocou no meu coração. E um novo tempo chegou. Um novo tempo chegou. Não um jargão, mas um novo tempo chegou. E eu me apropriei dessa palavra, um novo tempo chegou. Quantas vezes eu e você, nós ouvimos a palavra, nós ensinamos a palavra, nós ministramos a palavra, nós cantamos a palavra, e muitas vezes não estamos vivendo como a palavra espera que nós estejamos vivendo. Fugindo, correndo, se escondendo, achando que não temos a capacidade, e realmente não temos. Mas é só quando chega o ponto de você reconhecer que é Ele quem faz, e aí as coisas começam a acontecer de forma diferente na nossa caminhada. E quando a gente ouve tanto, ensina a palavra, e às vezes não produz o fruto em nós, a falha não está no processo e nem na palavra, porque a palavra de Deus ela é suficientemente poderosa para mudar realidades. O texto de Hebreus 4:12 vai falar para a gente que ela é mais afiada do que uma espada de 2 gumes. Ela vai no profundo. E hoje, o Senhor falou muito forte ao meu coração.
eu estarei cortando laços. Eu estarei cortando. Eu estarei presente de tal forma para que vidas possam se apropriar do que eu já fiz por eles. Amém? Aleluia. Eu só preciso tão somente acolher o que a palavra de Deus diz. A falha não está em quando a gente escuta uma pregação, quando a gente canta um louvor. A falha está em quando a gente não permite que essa palavra que nós ouvimos, não vamos ficar nas minhas palavras, a gente vai para o texto. Eu só estou querendo desenhar para você que muitas vezes a gente só não recebe aquilo que Deus quer para nós, porque eu não acalento no meu coração, eu não guardo no meu coração a instrução preciosa que está sendo liberada. E às vezes fica só no momento da reunião, mas Deus não quer que a gente só se alimente aqui. Você não só se alimenta uma vez por dia, uma vez por semana, a não ser que você esteja num propósito, né? Mas todos os dias você come, e tem uns que comem mais do que 3 vezes ao dia, não é verdade? Mas, e a palavra do Senhor, que local ela tem tido na nossa vida? E quando eu estava meditando e pensando como fazer, que tipo de pessoa eu estou sendo, como eu posso fazer para desfrutar da presença, da manifestação do Senhor para mim, para nós, né? O que a gente pode fazer? E aí eu lembrei daquele texto, isso eu lembrei hoje pela manhã, o Senhor me lembrou, a parábola do semeador, que ele saiu a semear, e algumas sementes caíram pelo meio do caminho, e algumas aves vieram e tiraram aquelas sementes. O que é que tem tirado a semente na minha vida e na sua vida? A palavra tem sido lançada, mas o que é que tem tirado a semente de mim, da minha vida e da sua vida? Que tipo de pessoa eu estou sendo? Tiago trouxe para nós há 15 dias atrás, praticamente, que a gente precisa ser como uma criança. E no nosso texto de hoje, que seria quarta, mas é hoje, mas ele falou na quarta também, né? Vai falar sobre a mente de Cristo. Eu preciso desenvolver a cultura do céu na minha vida. Eu preciso entender e desenvolver a mente de Cristo. Eu estou em Cristo, eu tenho a mente de Cristo, como o Coríntios vai falar para a gente. O que você está fazendo para desenvolver essa mente de Cristo? Nada vai ser desenvolvido na minha vida e na sua vida se nós não exercitarmos, se nós não praticarmos. Amém? Que essa noite você não tenha medo de abrir o coração como criança, não tenha medo de mostrar suas emoções. As crianças, elas são capazes de amar e perdoar com facilidade. Foi dito isso aqui há 15 dias atrás. E verdadeiramente, quando a gente começa a pensar assim, a gente pode pensar: que tipo de pessoa eu estou sendo e o que eu estou escolhendo para a minha vida? O pastor fez aniversário ontem, sábado, né? E aí quando a gente completa uma data natalícia, a gente repensa algumas coisas. Mas você não precisa chegar no dia do seu aniversário para poder entender que algumas áreas da sua vida precisam de mudanças, e algumas áreas precisam de mudanças drásticas, precisam de mudanças rápidas, porque a nossa vida é como uma neblina, diz Tiago. Ora, nós vemos, mas quem garante que você estará vivo amanhã para confessar ao Senhor, como a irmã Zezinha falou aqui? Quem garante que você estará vivo amanhã, que você terá uma outra oportunidade para dizer: eu recebo esse amor no meu coração, eu preciso desfrutar desse amor. Deus, Ele não nos criou para a gente desfrutar apenas de uma eternidade, dos seus favores e das suas bênçãos. Ele quer que nós vivamos aqui, aquilo que Ele projetou para nós aqui, que nós fôssemos alegres, que nós fôssemos regozijados com tudo aquilo que Ele criou para mim e para você, que nós não fôssemos apegados daquilo que não faz com que a gente possa avançar. Muitas vezes nós não avançamos porque nós estamos presos a coisas que nos prendem, ou coisas que nos aconteceram lá atrás. E a palavra é clara quando ela vai dizer para mim: persiga o alvo, corra a sua carreira. O que é que tem embaraçado os seus pés? São os seus sapatos? É a sua roupa? E a gente vindo para o nosso caráter, é o seu orgulho? É a sua falta de perdão? É o seu modo de ver as coisas?
que tem impedido você de viver a vida gloriosa que Deus tem para você aqui na terra. Porque quando eu e você vivemos uma vida gloriosa, o nome dele é glorificado e as pessoas vão se chegar a mim e a você e vão dizer o que está acontecendo com ele, o que está acontecendo com ela, e você vai ter o privilégio de poder dizer: é o Senhor Jesus que tem me ensinado, é o Senhor Jesus que tem falado comigo, é o Espírito Santo que tem falado ao meu coração e que tem dirigido as minhas atitudes. Às vezes eu não queria nem ir, mas Ele me converte, Ele me faz convergir para aquilo que Ele quer, e aí eu desfruto daquilo que Ele tem para mim. Mas quando eu sigo na minha própria faculdade mental, nos meus próprios pensamentos, eu não vou chegar lá. Que escolhas eu tenho feito? Que escolhas você tem feito? E eu quero trazer duas pessoas que tiveram escolhas diferentes. E a primeira pessoa, se você quiser me acompanhar, está lá no livro de 2 Samuel. No capítulo 6. E essa passagem vai falar sobre a arca da aliança, a arca da presença, na verdade. Davi, a gente fazendo um pano de fundo aqui, foi resgatar a arca para trazer para Jerusalém. E ele se alegrou muito com esse feito. Mas teve uma pessoa que não se alegrou. Foi a esposa dele, Mical. E aí, como é que a gente poderia classificar esse comportamento de Mical? A partir do verso 1. Amém? Estão comigo? Aleluia. Mais uma vez, a partir do verso 1. Mais uma vez, Davi reuniu todos os escolhidos de Israel, em um número de 30.000. Davi se levantou com todo o povo que tinha consigo e partiu para Baalá de Judá, para de lá trazer a arca de Deus, diante da qual se invoca o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta acima dos querubins. Puseram a arca de Deus numa carroça nova e a levaram da casa de Abinadab, que ficava numa colina. Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, conduziram aquela carroça. Levaram a carroça com a arca de Deus da casa de Abinadab, que ficava na colina. E Aiô ia diante da arca. Davi e toda a casa de Israel se alegravam diante do Senhor. Digam comigo, se alegravam. Eu e você, nós precisamos nos alegrar quando nós estamos fazendo aquilo que o Senhor nos pede para fazer. Porque nada que o Senhor pede para que eu e você venhamos a fazer é pesado demais. Porque será liberado dos céus uma graça para mim e para você, para a gente realizar aquilo. E por isso, se há uma graça dispensada, porque eu vou andar cabisbaixo? Se há uma graça dispensada, porque eu vou andar com o semblante para baixo? Eu preciso acessar essa graça, eu preciso tocar nessa graça, para que eu possa desfrutar dessa alegria que Ele diz para mim e para você. Aleluia. Davi e toda a casa de Israel se alegravam, verso 5. Se alegravam diante do Senhor com todo tipo de instrumentos, de madeira, de faia, com harpas, liras, tamborins, pandeiros e símbolos. Quando chegaram à eira de Nacon, Uzá estendeu a mão para segurar a arca de Deus, porque os bois tropeçaram. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por irreverência, e Uzá morreu ali, do lado da arca de Deus. Davi ficou irado, porque o Senhor havia irrompido contra Uzá, e chamou aquele lugar de Pérez Uzá. Até o dia de hoje. Naquele dia, Davi teve medo do Senhor. Como poderei levar comigo a arca do Senhor? Davi não quis mais levar a arca do Senhor para junto de si, na cidade de Davi, mas fez com que ela fosse levada para a casa de Obed-edom, o geteu. E assim a arca do Senhor ficou na casa de Obed-edom. Ficou na casa de Obed-edom por 3 meses, e o Senhor abençoou toda a sua casa, a casa de Obed-edom. A gente vai ficar por aqui, daqui a pouco a gente volta aqui para o texto. E eu quero dizer para você o seguinte, amados: Davi, ele estava
fazendo algo que não era agradável a Deus? Não. Ele estava ali seguindo, fazendo tudo certinho. Mas eis que no meio do percurso aconteceu algo. E Davi sentiu medo. E ele parou o que ele estava fazendo. E ele tomou uma decisão. Ele escolheu, grave bem essa palavra, ele decidiu levar a arca da aliança lá para a casa de Obed-edom. E deixou lá. E seguiu. E diz o texto que durante 3 meses a casa dele foi muito abençoada. Mas eu quero destacar para você, ele desistiu. E você? E eu? A gente tem desistido quando algo não dá certo? A gente tem parado com aquilo que Deus tem nos mostrado para fazer, porque não está saindo do jeito que eu planejei, porque não está saindo da forma como eu queria que fosse? Davi ele fez uma escolha. Ele parou com o processo. Davi era humano, e eu e você também somos. E muitas vezes nós paramos no meio do processo. Mas o texto vai dizer mais na frente que depois de 3 meses, Davi soube o que estava acontecendo. Isso, depois de 3 meses, verso 12. Avisaram ao rei Davi dizendo: o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo que ele tem por causa da arca de Deus. Então Davi foi e com alegria trouxe a arca de Deus da casa de Obed-edom à cidade de Davi. Aleluia! Hoje é uma noite de esperança para você. Porque da mesma forma que ele parou o processo, quando ele ouviu o que Deus estava fazendo, ele não se acomodou e esperou que viesse a acontecer. Ele retomou o processo de onde parou. Ei, a coisa está acontecendo lá, então eu vou para lá. Cantamos isso aqui a semana passada. Se está acontecendo lá, eu vou para lá. E ele foi e pegou a arca. E você vai sair dessa noite, deste ambiente, da mesma forma, porque Deus está falando para você, ainda que você tenha parado o processo, eu sou o Deus de toda a terra, eu ponho o ponto final, eu sou o Senhor, eu sou o grande eu sou, diz a Escritura. E você vai se esconder aonde? Embaixo de uma cama, de uma mesa, de alguém, de alguma circunstância. O Senhor está dizendo: eu sou com você, eu serei com você. Você só precisa escolher a boa parte. Escolha a boa parte e você verá a boa mão daquele que te chamou sobre você e sobre os seus. Davi escolheu e ele levou a arca. Quando chegou a esse conhecimento, ele ficou eufórico. E aí o verso 12 diz: o coração de Davi se encheu de alegria. E ele vai dar continuidade que ele parou. Acabei de falar para vocês, as escolhas certas, preste bem atenção nisso. As escolhas que nós fazemos, assertivas, acertadas, de acordo com o que diz a palavra de Deus, elas vão lhe conduzir para o propósito que Deus tem para você. Então não tenha medo, não precisa ter chão para você continuar. Não precisa. Você só precisa crer que Ele colocará o chão. Não precisa ter dinheiro na conta, porque Ele não precisa de recursos nossos para fazer a vontade dEle. Aleluia! Quando a gente começa a desenvolver essa perspectiva, a gente vai entender que a Bíblia, quando ela narra no verso 13, vai dizer que ele estava tão cheio de alegria. E aí é que a gente vai entrar na perspectiva um pouco da Mical. Ele estava tão cheio de alegria com todos, dançando com todas as suas forças perante o Senhor. Gritos, trombetas sendo tocadas, uma verdadeira festa estava acontecendo. E aí é nesse momento que a gente pode começar a perceber que talvez palavras minhas, talvez a gente comece a ver o fruto ou um pouquinho do caráter de Mical sendo exposto, quando ela ver toda aquela alegria. Amados, hoje de manhã Deus estava me dando uma palavra sobre gratidão, e foi falado sobre gratidão aqui. Clécio falou sobre gratidão, trazendo isso para nós. Você não consegue ver uma pessoa que tem um coração grato triste. Você não consegue. Você não consegue.
porque ela é grata por tudo. Em tudo ela vê a boa mão do Senhor, ainda que os olhos naturais não vejam, mas ela sabe que Ele está no controle, e ela vai dizer: o meu Redentor, Ele vive. Eu sei que eu vou e Ele virá. Eu sei que eu não sei, mas Ele me mostrará. Eu não sei como será, mas aqui eu não vou ficar, porque se Ele está lá, eu vou para lá. Mas se Ele está aqui, é aqui que eu quero ficar. E foi o que aconteceu com Davi. Ele disse: eu vou para lá. O mover está acontecendo lá, então eu vou para lá. E eu quero fazer um adendo para você, que o mover pode ser, o mover é bom, né, pastor? O mover é bom, igreja. Mas se a gente não tiver na palavra, o mover vai passar, e vai ser só um mover. Mas se eu estou na palavra, o mover não vai ser só um mover. O mover vai ser uma liberação de decretos. O mover vai ser um trancamento. O mover vai ser um rompimento. O mover vai ser aquilo que você entender que o céu está lhe comunicando. E as chaves do reino foram dadas para mim e para você, para a igreja do Senhor. As chaves não estão mais nas mãos do diabo. Jesus já tirou isso da mão dele, amém? Não está mais lá, está comigo, com você. Por isso nós somos mais do que vencedores. Mas Mical, a partir do verso 26, a partir do verso 20: quando Davi regressou para abençoar a sua casa, não, perdão, amados, a gente vai chegar lá daqui a pouco. 16: quando a arca do Senhor estava entrando na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, olhou pela janela, e ao ver Davi, que ia saltando e dançando diante do Senhor, ela o desprezou em seu coração. Eu não posso sentir inveja de quem está sendo ricamente abençoado pelo Senhor. Eu preciso me alegrar com a vitória do meu irmão. Eu preciso me alegrar com a alegria do meu irmão. Eu preciso ficar eufórico, sabe? Gastar a minha energia com a alegria do meu irmão, porque a alegria dele é a minha alegria, porque nós somos um só corpo. Mas Mical não conseguiu se alegrar com isso. E Mical não era uma pessoa indulta, não era uma pessoa que nunca havia falado sobre Deus. Ela era casada com o rei Davi, ela era filha de Saul. Ela já tinha visto, ouvido muitas coisas que Deus já havia feito, mas ela desprezou ele em seu coração. 17: levaram a arca do Senhor e puseram no seu lugar, no meio da tenda de Davi, que Davi tinha preparado para ela. Então Davi trouxe o holocausto, e Davi começa a fazer tudo para que aquele momento fosse um momento especial. Mas Mical, ela não satisfeita com aquela situação, a partir do verso 20, eu até fiz algumas observações aqui para vocês, para nós. Quando Davi regressou para abençoar a sua casa, Davi chegou, imagina comigo, Davi chegou alegre, a arca da presença está aqui, o nosso Deus está aqui, toda aquela euforia, já fez o sacrifício, já fez tudo. Ele foi ávido, correndo para a sua casa para dizer, para comunicar tudo o que havia acontecido. Pelo menos eu imagino, é o que o texto me dá a entender. E ele vai para a sua casa para abençoar. Já imaginou você indo para a sua casa para você abençoar para algum amigo, alguma coisa no sentido assim? Mas Mical, filha de Saul, saiu ao seu encontro e lhe disse: que bela figura fez o rei de Israel no dia de hoje, descobrindo-se diante das servas de seus servos, como se descobre um sem vergonha qualquer. Mas Davi disse a Mical: eu fiz isso diante do Senhor, que me escolheu em lugar de seu pai e de toda a casa dele, ordenando que eu fosse príncipe sobre todo o povo, sobre o povo do Senhor, sobre Israel. Foi diante do Senhor que me alegrei, e me farei ainda mais desprezível, e me humilharei aos meus próprios olhos. Quanto às servas de quem você falou, serei honrado por elas. Mical, daqui a pouco a gente lê esse verso 23 aí, porque eu quero ressaltar para vocês aqui algumas coisas que eu anotei sobre isso. Davi, ele voltou para abençoar sua família, mas a gente começa a observar a atitude de Mical. Ela não se portou como uma esposa do rei. Eu e você temos nos portado como filhos do rei vivo, do Deus Altíssimo.
diante de situações e circunstâncias que não são favoráveis a nós, diante de situações, conversas que vêm falar aos nossos ouvidos, pessoas vêm nos falar algumas coisas, e como é que você tem se comportado? Como é que eu tenho me comportado? Ela não usou um linguajar adequado, ela não honrou ele como marido. Eu e você temos usado que palavras quando ninguém está olhando, quando não estamos na grande celebração? O que tem saído da minha boca e da sua boca? Isso faz toda a diferença em como a nossa vida está caminhando. Provérbios vai falar para nós que morte e vida estão no poder da língua. Ela foi desrespeitosa, como eu falei para vocês. Quando ela foi desrespeitosa com ele, a maneira como ela falou com ele aqui. Que bela figura fez o rei de Israel no dia de hoje, descobrindo-se diante das servas de seus servos. E continua. E na mesma hora, o Espírito Santo me lembrou a postura de Mical e o temor de Esther em ir falar com o rei. Meu Deus, se ele estendeu o cetro, se ele não estendeu o cetro para mim, Esther, né, o que será de mim? O temor. E muitas vezes nossa caminhada não tem demonstrado isso, e a gente precisa voltar a fazer aquilo que o Senhor disse para nós. E Davi, no verso 21, ele ainda vai justificar, né? Foi perante o Senhor, eu fui buscar a arca do Senhor, e eu fiquei pensando, meu Deus. E ele preocupado, pelo menos para mim, eu entendo que ele estava preocupado para que ela não continuasse entendendo errado, e começa a explicar, olha, se fosse hoje, né, amor, né? Eu fui pegar a arca, estava lá, eu vim trazer para cá, e ele veio conosco, e ele está aqui, ele é o nosso Deus, e foi falando tudo isso. Mas ela escolheu, diante de tudo que ela passou, ela escolheu esse processo. Ele dá a justificativa do seu proceder, mas ela não leva em consideração o que ele fala. E a consequência dela está no verso 23. Mical, filha de Saul, não teve filhos até o dia da sua morte. E quando eu estava vendo isso aqui, o Espírito Santo falou para mim, muitos não têm conseguido frutificar, porque não têm conseguido se alegrar diante daquilo que eu estou fazendo. Olha a alegria do outro, mas não consegue se alegrar. E amados, eu quero dizer para você, e para mim também, porque essa palavra é para mim também, nós precisamos nos alegrar. A alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor, ela move circunstâncias. A alegria do Senhor, ela irrompe com demandas que a gente nem imagina. Simplesmente se você decidir. Eu decido o que vou pensar. O pensamento ele pode até vir e vem, porque o dia mau ele vem, mas eu escolho, porque nós ouvimos quarta-feira, eu tenho a mente de Cristo. Diga comigo, eu tenho a mente de Cristo, e por isso eu posso subjugar qualquer pensamento na minha mente à palavra de Deus. Amados, não há como, não há poder maior do que quando você se conecta com o seu Pai e libera essa palavra sobre a sua vida. Não há. Sabe por que não há? Porque essa palavra é o próprio Cristo. Ele é o verbo, e sem ele nada do que foi feito existiria. E quando eu começo a entender isso, eu posso refutar sim. Os pensamentos são escolhas, e não me diga que você não pode, porque você pode. É a palavra quem diz para você e para mim que todas as coisas são possíveis ao que crê. Você crê? Você crê mesmo? Se você crê mesmo, você pode sair dessa situação, porque Ele já fez o que você não poderia fazer. Ele já fez. Agora eu preciso me levantar em fé. Eu preciso me levantar em ousadia e dizer: não, até aqui você veio, mas a partir de agora não, cão.
Até aqui você veio, mas a partir de agora, não mais. Essa mudança de atitude é você quem decide. E muitas vezes ela pode começar, na verdade eu nem creio muito que ela comece aqui, pastor. Eu acredito que essa mudança ela já começou, como Filipenses diz, aquele que começou a boa obra na sua vida, ele já tem falado com você. Talvez, só talvez, eu e você, a gente tem passado por tantos lugares, por tantos vãos da nossa casa, trabalho, onde quer que a gente esteja, e Ele está lá, esperando a gente, e a gente está tão ocupado, que às vezes a gente só vai dar o restinho do inho para Ele, quando vai deitar. E pela misericórdia dele, Ele ainda sopra, nos chama, feito chamou Samuel, pela madrugada, para conversar com você, para conversar comigo. E às vezes, o travesseiro é mais atraente, o aconchego da cama é mais atraente. Mas eu quero dizer uma coisa para mim e para você, eu quero aprender muito com isso, muito. Quando a gente escolhe a boa parte, a gente não se arrepende, porque Ele vem, Ele deseja, está escrito na sua palavra: buscar-me-eis e me encontrareis quando me buscar de todo o vosso coração. Eu e você, a gente precisa ser sincero conosco mesmo. Que tipo de pessoa eu tenho sido, que tipo de vida eu tenho levado? Eu tenho sido uma pessoa vingativa, eu tenho sido uma pessoa presa às tiranias do hoje, né? do trabalho, do dia a dia, trabalho, escola, enfim. Eu tenho sido maledicente, tenho difamado, tenho reclamado, eu tenho me autodepreciado. Eu não posso, eu não consigo. Não, ela pode, mas não é para mim. Já ouviram isso? Não é para mim. Ei, eu quero dizer para você, se você aceitou a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, você tem o eterno morando dentro de você. Como é que a gente pode dizer que não pode? Se sua palavra diz que todas as coisas são possíveis ao que crê, e que eu posso todas as coisas, porque é Ele quem me fortalece. Eu tenho sido incrédulo, ou eu tenho andado nos frutos do Espírito? Tenho desenvolvido aquilo que Ele tem já colocado dentro de mim? Tenho sido ousado no Espírito? Tenho sido uma pessoa encorajadora, uma pessoa leal? E tudo isso faz parte de exercício. Você não vai conseguir ser uma pessoa encorajadora, ou seja, encorajar outras pessoas, dar uma palavra para outras pessoas, se você não começar. Você não vai ser ousado se você continuar sentado. É tremendo, é sem saber, mas você vai. Nós temos sido estimulados pela nossa liderança a isso, a viver o sobrenatural do Senhor. E para isso é preciso entender que um novo tempo chegou. Aleluia. E a gente viu Mical, e para esse novo tempo, Isaías 43, 18, vai dizer para nós: esqueçam o que se foi, não vivam no passado. E o 19 vai dizer: vejam, estou fazendo uma coisa nova, e ela já está surgindo. Vocês conseguem entender? Eu já ouvi tanto essa palavra, mas de um tempo para cá, de uns dias para cá, eu tenho começado a olhar para a minha vida e dizer: meu Deus, Ele já estava fazendo, faz tempo já, e eu é quem estava impedindo do fluir dele ir mais além do que eu mesmo, porque eu estava querendo ir na minha própria força, no meu próprio entendimento. Mas quando eu disse: seja feita do seu jeito, as coisas começam a acontecer, a visão começa a ficar clareada. Esqueçam o que se foi. Esqueça o que se foi. Aí você vai dizer: mas Cristiano, eu não tenho amnésia, né? Eu não tenho nenhuma enfermidade para poder esquecer. Amados, esse esquecimento aqui, esqueçam do que se foi, é você não se apegar àquilo que aconteceu e ficar remoendo, mas foi assim, e você vai estar como? Você vai estar assim, porque você não tem espaço para um novo que Deus quer derramar.
Entende? Não tem espaço para o novo que Deus tem para derramar na sua vida. A gente precisa lançar a nossa expectativa em Deus, e quando a gente começa a fazer isso, a gente começa a ter uma perspectiva diferente. E agora, quando eu penso nisso de não olhar para trás, eu lembro que no início da minha caminhada com Cristo, minha mãe, eu perdi a minha mãe, nós perdemos, o Senhor, né, promoveu a minha mãe para a glória. E um dos dias, quando eu estava indo para o hospital, todos os dias eu, para ir trabalhar, passava lá no hospital, e quando eu estava descendo ali a ladeira, Maranguape ali, na Roseira, antiga Roseira, o sol batendo no rosto, eu em pé naquele ônibus lá, não vou dizer qual era a linha não, senão eu vou me entregar, era o da Oliveira, faz muito tempo, e o sol batendo e eu chorando, e uma saudade muito grande da minha mãe, e eu disse, ela está morta. Aquela palavra veio no meu coração, ela está morta. Quando eu chegar lá, ela vai estar morta. E eu ainda não tinha tanta intimidade com o Espírito Santo, mas foi uma das vezes marcantes que Deus falou comigo. Olha para o sol. Se você chegar lá e eu tiver guardado, amanhã o sol continua brilhando, porque eu sou Deus. A lua vai continuar surgindo, porque eu sou Deus. E aquilo trouxe uma paz tão grande no meu coração. E manhã viveu algum tempo, depois ela veio a óbito. Mas o que eu quero dizer para você, se eu fosse escolher, mas a minha mãe, eu não estaria vivendo todo o novo que Deus teve para mim depois da minha mãe. O que Deus está querendo dizer para você é, não se apegue ao que aconteceu. Aconteceu. E agora, o que você vai fazer com o que aconteceu? Você vai deixar com o que aconteceu com você, a sua história, né? Seja ela qual for a natureza da sua história, amados, seja ela qual for, e isso que nós cantamos aqui, o poder da cruz, ele pode mudar a realidade da sua vida, porque a palavra diz que ele levou sobre si toda a sua dor. Não é só dor física, mas é dor emocional. Toda a sua dor ele levou, e ele tem uma vida nova para você e para mim. Por isso a palavra diz que aqueles que estão em Cristo, nova criatura é. O tempo chegou, o tempo da novidade do Senhor chegou, e eu e você não vamos conseguir, nem eu e nem você vamos conseguir chegar onde o Senhor planejou, se a gente não decidir mudar as nossas ações. E aí a gente vai entrar no que o pastor trouxe para a gente quarta-feira, mudança de mente. Romanos vai falar para a gente, eu preciso ter, não posso ser conformado. Ah, mas aconteceu, ah, mas foi isso, ah, mas ele me abusou, ah, mas foi um erro, ah, mas foi um assalto. Amados, foi. O que ele tem para mim e para você hoje é presente, é um futuro, é um dia depois do amanhã. Eu não estou dizendo que não vai ter dor, que não vai ter saudade, que não vai ter choro, não é isso, vai ter tudo isso, mas ele prometeu que todos os dias ele estaria com você e comigo, e ele iria nos consolar, e ele iria nos dar um novo dia, uma nova perspectiva, para que a gente pudesse avançar naquilo que ele tem para nós. Para que eu e você possa viver o novo de Deus, a gente precisa entender que é fundamental essa nova mentalidade. Se eu não pensar como Deus pensa, eu vou continuar assim. E não tem outra fórmula. Não precisa inventar, irmão Cristiano, e como é que a gente faz? Já está escrito, é a palavra. Foi dito aqui há um mês, Clefson trouxe para nós, mais ou menos. Palavra, oração. Vós sois limpos pela palavra. A palavra tem entrado no seu HD? Quando eu vou procurar um arquivo no computador que eu não sei, eu boto uma palavra lá, Google, né? A gente bota uma palavra e ele puxa e traz. Quando você está sozinho com o Senhor, você consegue trazer à memória aquilo que pode te dar esperança? Porque se você não se alimenta dessa palavra, você não vai conseguir ter esperança. Não vai. Porque as vozes e as falas de outros pensamentos serão maiores do que a palavra de Deus. Não que a palavra de Deus é menor, porque eu e você não estamos dando a importância que ela precisa ter na minha e na sua vida. Se eu fizer isso como eu preciso, como a gente fez na célula, a dinâmica que a gente fez na célula, quem foi para a célula vai saber o que foi que aconteceu. Da mesma forma, o Senhor está nos pegando para dizer, olha, é um novo tempo, mas para um novo tempo, nova mentalidade. Para um novo tempo, novo comportamento, novas atitudes, para que a gente possa viver o que Ele tem para nós.
E nós vamos encerrar com essa outra pessoa que eu quero falar para você. Lá no Novo Testamento, 2 Coríntios, Paulo dando um conselho para nós precioso. Segunda Coríntios capítulo 4. Paulo vai trazer aí aquela passagem, fala para nós sobre o tesouro no vaso de barro, toda aquela importância lá, que pode vir muitas coisas sobre nós, mas nós não seremos destruídos. Mas o verso 13 é o que eu quero compartilhar com você agora. Tendo, porém, o mesmo espírito de fé, como está escrito, eu criei, por isso falei. Também nós cremos, por isso também falamos. Isso. O 13, 18, né, que falei? 13, o 13. Tá o 13? Bota o 13 aí, por favor. Vamos todos juntos, 13. 4, 2 Coríntios 4, 13. Não é isso? Chegou? Pronto. Todos juntos? O mesmo espírito de fé, como está escrito, criei, por isso falei. Nós cremos também. Amém? Nós cremos, por isso também nós falamos. E quando nós estávamos nessa de fé, né? Essa palavra de fé mesmo, nós cremos e por isso nós também falamos. O que é que a gente tem falado? O que é que a gente tem dito? Eu tenho caminhado de acordo com o que a palavra de Deus diz para mim, para que eu possa caminhar de forma vitoriosa, como ela já me garante que eu vou caminhar. E aí quando eu estava dizendo, poxa, Mical teve aquele comportamento lá que não foi muito bacana, mas um comportamento que seja diferente, que seja muito diferente. E aí eu disse, já sei quem é que eu vou falar. E aí meu coração se encheu de alegria quando a gente começou a louvar, porque quando a gente louvou, anotei aqui até aqui: quebra as correntes, cura minhas feridas. Quem foi que falou isso? Nós cantamos aqui logo cedo. Está lá em Lucas 18, no verso 38. O cego de Jericó. O cego de Jericó. Aconteceu que, 35, aconteceu que quando Jesus se aproximava de Jericó, um cego estava sentado à beira do caminho, pedindo esmolas, e ouvindo o barulho da multidão que passava, perguntou. Ou seja, ele tomou uma atitude proativa. Ele estava cego ali, ele estava ouvindo barulho, o que é que está acontecendo? E ele podia ficar na dele lá, mas ele não ficou quieto. Ele perguntou o que é que está acontecendo, o que era aquilo, e anunciaram-lhe que Jesus, o Nazareno, estava passando. Então ele gritou, ou seja, ele não pensou duas vezes. Ele tomou atitude, ele escolheu. Ele já tinha ouvido falar de Jesus, ele sabia que Jesus poderia fazer grandes coisas. E o texto diz que ele voltou a ver lá na frente. Se ele voltou a ver, porque ele ficou cego, mas ele já tinha enxergado em algum momento da vida dele. E ali ele disse, eu não vou perder essa oportunidade. E eu quero dizer para você, igreja, não perca essa oportunidade de hoje, que Jesus está dando para você. Não perca essa oportunidade. Se o grupo do louvor quiser vir para cá, já pode também. E ele disse, filho de Davi. E ele gritou, Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Ele tomou uma atitude. E eu e você precisamos tomar as atitudes corretas para que a gente possa viver tudo de novo que Deus tem para nós. Mas para isso é necessário ousadia, posicionamento, perseverança, mas ao mesmo tempo a confiança de que Ele está no controle, que Ele é soberano, que Ele não vai nos deixar. A palavra de Deus nos diz lá em Mateus, estarei convosco, vão fazer discípulos.
mas eu estarei convosco até o final dos tempos. Isaías vai dizer para nós, ainda que a mãe venha esquecer do seu filho, que amamenta, você consegue entender? Fecha teus olhos. Fecha teus olhos. Seja qual for a circunstância que você esteja passando agora, Deus, Ele não tem filhos especiais. A diferença é a forma como nós nos relacionamos com o Pai. E essa noite Ele trouxe a sua palavra como uma espada, para poder você perceber que, assim como o salmista no Salmo 25 vai dizer que ele deseja revelar os seus segredos àqueles que o temem, eu e você precisamos ser achados nesse lugar de temor. Nós precisamos ser achados nesse lugar. E de olhos fechados, eu quero que você compreenda que Ele está lhe vendo e que Ele não deixou você, que Ele em nenhum momento te abandonou e que Ele está fazendo uma obra na sua vida. Eis que algo novo Ele está fazendo. Será que você não consegue perceber que Ele te trouxe essa noite para que você pudesse compreender que Ele quer continuar a boa obra que Ele começou na sua vida?